Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os ácidos nucleicos, tá? Primeiro, vou contar um pouquinho da história, bem rapidinho, bem simples, tá? Depois a gente entra aqui realmente nos ácidos nucleicos, tá bom? O DNA, né, os ácidos nucleicos, né, DNA e RNA, eles foram descobertos no ano de 1869, tá, por Johann Friedrich Muscher, uma coisa assim, tá? Aí, muito tempo se passou, quase 100 anos, aí por volta de 1947, 1950, assim, uma moça chamada Rosalind Franklin, ela estava observando os estudos de um outro cientista e ela achou na fita de DNA um formato de cruz, que aí ela foi perceber que era um formato de dupla hélice, né? Que é o formato que a gente utiliza até hoje. Só que o John Watson e o Francis Crick, eles publicaram um artigo, né, com o formato da dupla hélice, porque eles viram os artigos da Rosalind. E aí o que aconteceu? Eles acabaram ganhando a fama, né? E ela acabou ficando meio para trás, tá? Mas é o formato do DNA que a gente usa até hoje, que é o de dupla hélice, beleza? Bom, eles são chamados de ácidos nucleicos porque eles são compostos, né? São compostos orgânicos e eles têm... esses compostos orgânicos foram encontrados, né, descobertos dentro do núcleo da célula. E aí eles apresentam uma acidez, a gente já vai ver por quê, tá? Eles têm a natureza ácida por conta de um grupo fosfato que eles apresentam no nucleotídeo, tá? Então o fosfato é um composto inorgânico, tá? Que não é formado por carbono, e eles são formados por fósforo, né? Um átomo de fósforo e 4PO4, tá? E 4 oxigênios, beleza? Já no caso aqui, também eles são formados por açúcares, no caso aqui carboidrato, tá? Do tipo pentose. Por que pentose? Porque ele tem 5 carbonos, tá? Cada um numa extremidade aqui, ó. E cada tipo de ácido nucleico, né, nós temos dois tipos. Nós temos o DNA, certo? E o RNA. O DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico, tá? O RNA é o ácido ribonucleico. Galera, fica esperta, tá? Porque a gente usa essa sigla aqui, tá? DNA e RNA. Só que essa sigla é em inglês, certo? Tem gente, né, tem vestibular, tem professor, hoje, né, que dá uma brasileirada no negócio, e eles estão colocando em vestibulares, vestibulinho, assim, ó, ADN, ácido desoxirribonucleico, e aqui ARN, tá? RNA, DNA, beleza? Então, por que o DNA é chamado de desoxirribonucleico? Por conta da desoxirribose, né, que aqui no caso seria o açúcar, e o RNA ribose porque ele é formado por um açúcar chamado ribose. Qual que é a diferença entre um e outro? A desoxirribose do DNA é caracterizada por uma deso, né, aqui na frente, porque ele tem um oxigênio a menos. Isso confere uma maior força, digamos assim, vai. Ele tem um pouquinho mais de força do que o RNA, nesse caso, tá? O DNA, ele é um pouquinho mais forte, um pouco mais resistente. Ele tem uma resistência um pouco maior, tá? Por qual motivo? Por conta desse oxigênio a mais que ele possui, ok? As bases nitrogenadas. Então, o que são as bases nitrogenadas? Nós temos as bases púricas e as bases pirimídicas.
Bases nitrogenadas, elas são ligadas a um dos carbonos da pentose, tá? E elas se conectam na fita de DNA, tá? Umas com as outras. Sabe aqueles brinquedos de montar? Pois é, parecem muito esses brinquedinhos de montar, porque eles se encaixam perfeitamente, certo? Então, eu já vou falar disso daqui a pouco. Então a gente sabe o quê? As bases púricas e as pirimídicas, ambas possuem nitrogênio, né, por isso nitrogenadas, na sua formação, porém, o anel das púricas é maior do que o das pirimídicas, tá? As bases púricas, elas são maiores do que as pirimídicas, certo? Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as bases nitrogenadas e a relação de Chargaff, tá? Bom, nós temos aqui as bases nitrogenadas, certo? O DNA possui as suas próprias bases e o RNA possui as próprias bases dele, tá? Porém, algumas se repetem, como, por exemplo, a adenina. Aqui e aqui. A citosina. A guanina. Ah, Salgado, mas tá faltando essa aqui, ó. O T no DNA representa a timina e o U no RNA representa uracila. Elas trocam, tá? Então, o DNA possui adenina, citosina e guanina, que é exatamente igual à do RNA. Porém, o DNA possui timina e o RNA uracila, tá bom? Então, em relação ao açúcar, o DNA tem uma desoxirribose, o RNA uma ribose, como eu já tinha falado para vocês. E a fita do DNA, ela é dupla e a do RNA é simples. Porém, o que a gente consegue observar aqui? Na fita do DNA, eu tenho o A da adenina sendo ligado com a timina. O C da citosina sendo ligado com o G da guanina. O A com o T novamente aqui. O G com o C. Professor, liga-se T com C? Não. Liga-se G com A? Não. E G com T? Também não. E C com A? Também não. Por que isso não acontece? Tá? Não acontece porque se acontecer vai dar mutação. Tá? Então acontece um erro genético e a gente vai estudar isso mais pra frente um pouquinho. Beleza? Agora em relação à relação de Chargaff, tá? O que isso significa? Supondo que na fita eu tenho 21% de adenina, qual é a porcentagem de citosina que eu vou ter? Nossa, que difícil fazer essa conta. Não é difícil. Presta atenção que é bem facinho. Se eu tenho 21% de adenina, a adenina vai se ligar com a timina, não é? Lembra sempre que as ligações do DNA são ATCG, TAGC. Então, se eu tenho adenina e eu tenho 21% de adenina, eu vou ter mais 21% de timina. Somando 21 com 21, eu tenho 42%. Se eu tenho 42%, eu vou tirar 100 de 42. Eu terei uma 58%. Então eu fico 58% de quê? De citosina e guanina. Mas eu quero saber somente de citosina. Eu vou dividir esse 58 por 2. 4 sobra 1. 2 vezes 2, 4, né? Vai sobrar 1. Abaixo esse aqui, 29. Então eu tenho 29% de citosina. Tá bom?
Essa é a conta que eu faço em relação a Chargaff, tá bom? Eu tenho que chegar no 100%, aí eu vou dividir o que eu já sei, eu somo, porque eu vou saber o T também, somando os dois eu vou saber quanto que vai faltar, tá bom? Ou então, se você quiser, né, ser mais prático, é só você pegar e ver quanto falta para chegar no 50%, tá? Quanto falta para chegar no 50%. Aí você vê, falta 29, então você já coloca 29 lá, que vai ser a quantidade que está faltando. Tá? Por quê? São 4, né? Dividido, aí você vai saber dar certinho. Beleza? Bom, galera, nós temos 3 tipos de RNA. Né? O RNA ribossômico, o RNA ribossômico ele é representado pela letra R aqui embaixo, né? Aqui embaixo do lado do RNA. Né? Ele é formado, né, dentro do núcleo, tá? E logo ele é enviado para o citoplasma. Ele chega a fazer parte assim, de cerca de 80% do RNA da célula inteira. Tá? Então, cerca de 80% do RNA da célula. Ele está super associado aos ribossomos. Tá? Por isso, ribossômico. Porque o ribossomo ele é essencial para quê? Para a fabricação de proteínas, tá certo? Para a síntese das proteínas dentro da célula, tá? E aí o que acontece? Esse RNA ribossômico, ele não tem membrana, né? Porque os ribossomos são organelas, desculpa, não membranosas, né? Então é fácil, né, de acontecer essas trocas, porque ele fica normalmente bem tipo, na partezinha de baixo do ribossomo, tá? Já no caso do RNA mensageiro, ele tem, ele é o Mzinho, tá? Mensageiro, ó, M, certo? O que acontece? Então o RNA mensageiro, ele carrega as informações que tinham lá dentro do DNA, as informações contidas dentro do DNA, tá? Então, informações do DNA, certo? Essas informações, elas são extremamente utilizadas para acontecer a síntese proteica. Tá? Então, isso é utilizado para acontecer a síntese proteica. Tá bom? Então, o que acontece? Eles possuem códons. O que são os códons? São 3 sequências de bases nitrogenadas. Tá? Ó, exemplo, CAU. Tá? E aí essa sequência ela corresponde ao aminoácido que o RNA transportador vai trazer para a fabricação da proteína. Tá certo? Então o RNA transportador ele vai fazer o quê? O transporte. Ele vai transportar aminoácidos para a síntese proteica de acordo com os códons.
do RNA mensageiro, certo? Ele tem uma sequência, né, que ele vai do 5' para 3'. Ele parece uma cruzinha assim, ó. Então aqui ele tem uma sequenciazinha de aminoácidos ACC, tá? Que é onde a gente encontra o aminoácido para a formação da proteína. E aqui, nessa região mais ou menos aqui assim, ó, a gente encontra o anticódon. O que seria o anticódon? O anticódon é uma região, tá, do RNA transportador, onde a gente encontra a sequência que vai casar com os códons, né, os 3 códons aqui, para liberação desse aminoácido, para realizar a ligação peptídica, para a formação de uma nova proteína. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou falar para vocês agora como acontece o processo de transcrição, tá? Vamos lá, transcrição. O que acontece? Ele não acontece com o DNA inteiro, certo? O DNA não está, ele está... Vou fazer um desenho. Ó. O DNA... Eu preciso desta parte aqui, ó, do DNA, para acontecer o meu processo de transcrição, tá? E aí o que vai acontecer? Esse pedaço, né, ele vai ser fabricado um RNA mensageiro. RNA mensageiro. Para que esse RNA seja produzido, então aqui ó, produção, o que vai precisar acontecer? Lembra lá da helicase, aquela proteína que eu tinha falado lá na parte da replicação? Então, a enzima helicase, ela vai ser usada aqui novamente. Só que ela vai ser usada para abrir a partir deste pedaço. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, um espaço onde essa enzima vai atuar abrindo isso para mim, tá? Abrindo as fitas, né? Separando os códons. E aí, a gente tem, né, uma outra enzima chamada de RNA polimerase. Aí, lembra que tem o sentido 5' para o sentido 3'. Tá? 5', 3'. O que vai acontecer? A RNA polimerase, ó, RNA polimerase. Essa aqui vai ser uma enzima, tá bom? Ela vai começar a ler os códons, né, as bases, daqui para cá. Conforme ela vai lendo, ela vai fabricando uma fita de RNA. Por exemplo, aqui eu tenho uma adenina. Qual que é a fita com a base nitrogenada contrária? Uracila. Por que uracila? Porque aqui é o RNA, lembra? É diferente. Aqui eu tenho uma citosina, aqui eu vou ter uma guanina. Aqui eu tenho uma timina, aqui eu vou ter uma adenina, tá certo? Então, lembra que é do sentido 5' para o sentido 3', tá bom? 3'. 5', 3', certo? Aí, o que acontece? Eu fabriquei essa fita de RNA. Só que eu vou chamar ela, né, de um pré-DNA. Desculpa, pré-RNA, tá? Pré-RNA mensageiro. Por que pré? Porque ela não está totalmente fabricada, né? O que vai acontecer? Agora vai acontecer um evento chamado splicing. Acho que é assim que escreve, tá?
o que acontece no splicing? Esse RNA, ele tem algumas partes que não vão servir para a proteína. Alguns dizem que, algumas bibliografias, né, algumas referências, elas dizem que isso foi herdado por vírus, por bactérias que contaminaram o DNA humano lá há muito tempo atrás. Então isso vem sendo carregado no nosso código genético há muitos anos devido ao processo evolutivo, tá? Nada ainda muito, nossa, é isso mesmo, tá? Mas acredita-se que isso acontece por conta disso e para não ficar fabricando proteína com, né, bugado aí, meio que perdido. Então o que eles fazem no processo de splicing? Eles retiram, né, pedaços desse RNA que não tem funcionalidade, tá? Então eles têm dois tipos de nomes dessas sequências, tá? O que presta para juntar é chamado de exon, tá? E essa parte que não presta é chamada de intron. Só para a gente lembrar, procariontes, que são aqueles, né, seres que não possuem carioteca, eles não têm introns, tá bom? Eles só têm exons, certo? E aí o que vai acontecer? Essa fita, ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Por quê? Porque vai chegar como se fosse uma tesourinha e cortar essa região aqui, que é uma região que possui um intron. Então esse exon 1, né, vamos chamar assim, o primeiro exon, ele vai se juntar com esse outro pedaço de exon, que eu vou chamar de 2. E aí vai vir a tesourinha aqui e vai cortar esse outro intron. E vai juntar com esse exon 3. Então eu vou ter uma fita, depois desse processo de splicing, tá? Se eu não me engano, essa tesourinha é uma enzima chamada spliceossomo, tá? Enzima spliceossomo, tá? Essa enzima, então, ela vai cortar esses introns e vai juntar esses exons, um com exon 2, exon 2 com exon 3, para formar uma única fita de RNA. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um poro, né? Uma entrada e saída, né? Que o RNA passa, aí esse RNA mensageiro final vai sair para fora do núcleo para procurar um ribossomo para realizar a síntese proteica, certo? Oi pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês uma tabela, tá? De bases de aminoácidos, né? De sequências de bases nitrogenadas para a formação do aminoácido. Então aqui a gente, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, a primeira base sentido 5 linhas e a última base sentido 3 linhas, né? 3 linhas, perdão. Então aqui, e aqui a gente tem a segunda base, tá? Aqui em cima. Bom, primeiro eu tenho a sequência que eu preciso achar, que é a primeira sequência, né? Que é a sequência de início, é o códon de iniciação, que aqui no caso seria um AUG, tá? Então assim que eu acho o AUG, eu vou achar uma metionina, certo? Então aqui eu tenho a metionina. Como eu faço para achar o AUG? Então eu venho aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Ó, primeira sequência da minha base nitrogenada, eu preciso achar o A. Aqui, ó, A. Aí a segunda eu preciso achar o U. U. Aí eu venho A, U, G. Então eu já sei que a minha terceira base, ela se encontra aqui, ó, na linha do G. Então eu venho
Ah, achei, ó. Códon de iniciação. Tá vendo, ó? Start códon. Sempre quando ela começar aqui, ó. O que vai acontecer? Metionina, desculpa. O que vai acontecer? Ele vai começar a leitura do RNA mensageiro para a formação da proteína. Então, as próximas sequências, aí você pode ver o que vai acontecer. Uma alanina, uma fenilalanina, arginina, serina, pode vir outra arginina de novo, lisina, ácido aspartico, ácido glutamínico, uma glicina, uma alanina, uma fenilalanina de novo, uma leucina, até a hora que ele identifica o códon de parada. Nós temos 3 códons de parada, tá? O GA, o AA e o AG. Ó, aqui, ó. Códon de parada. Vou ver se eu consigo pôr pra cá. Um pouquinho. Códon de parada. E eu tenho um outro códon de parada aqui, ó. O GA. Tá bom? Sempre quando eu olhar a síntese de proteína e eu encontrar um UAA, UAG, UGA, isso significa que acabou a leitura, acabou a produção da minha proteína, tá? Lembrando que ela é formada por ligações peptídicas, certo? E essas ligações peptídicas, elas são formadas entre os aminoácidos, tá? De lá próximo do ribossomo, na hora da formação dessa proteína, tá certo?